Bom, gente, vamos lá dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre um assunto que é propício às coisas da vida, tá certo? Irei conversar com vocês, dialogar com vocês sobre o benefício os benefícios, na verdade, do suco de uva, tá bom? Então, é uma matéria que foi abordada no Globo Repórter, na edição do dia 8/5 de 2015, onde eu achei uma matéria super interessante e achei de grande valia trazê-la para aqui, para o canal Mente Aberta, para que assim vocês possam ter uma melhor noção de como cuidar melhor da saúde através de alimentos que são já propícios do nosso dia a dia, tá bom? Então, segundo estudos, o suco de uva, ele reduz o colesterol, ele é bom para a memória e ele ajuda a perder barriga, certo? Então, voluntários em pesquisas testaram efeitos do suco no organismo, né? Foi feita uma pesquisa e aí os voluntários testaram os efeitos do suco de uva no organismo e os resultados mostraram aí melhoras nas taxas de sangue, metabolismo e perda de peso. Então, como é que foi feito o estudo? De um lado, senhores e senhoras que vivem em Porto Alegre, tá? E do outro, no Rio de Janeiro, triatletas da Marinha, tá? Ou seja, triatletas, aqueles que nadam, que correm, que andam de bicicleta, né? E eles há uma alegação que todos são movidos a suco de uva. Eles foram voluntários em tanto os senhores e senhoras quanto os triatletas da Marinha foram voluntários nessas duas pesquisas, uma feita no Rio de Janeiro, a outra em Porto Alegre, e aí essas pesquisas testaram os efeitos do suco de uva no organismo, tá? Então, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ficou provado que tomar um copo antes e outro copo depois dos treinos ajuda muito tanto no organismo quanto no resultado das competições. Então, Mariana Correa Gonçalves, que é nutricionista, ela foi entrevistada pelo Globo Repórter e ela alegou, tratando-se do suco de uva, ela alegou que há aí uma melhora, né, quanto à capacidade antioxidante. E aí você me pergunta, Carla, o que vem a ser essa capacidade antioxidante, né? Quando falamos nesse termo antioxidante, estamos nos referindo a uma molécula capaz de inibir a oxidação de outras moléculas, ou seja, talvez muita gente já tenha sentido ou já tenha falado, sei lá, meu corpo já não é mais o que era antes, né? Principalmente quando surge uma dor, quando há uma falha de movimento ou quando a pessoa se sente estranhamente cansado, né? A verdade é que isso aí são sinais, são indícios do envelhecimento que é causado pela oxidação natural do organismo, tá? Isso aí é um processo irreversível que, apesar de não ter um controle, mas pode haver aí uma minimização com relação a esse efeito. Então, grande parte do oxigênio que inalamos serve para quê? Para produzir energia para o organismo, certo? No entanto, uma pequena porcentagem desse oxigênio vai produzir aí radicais livres. E aí você me pergunta, certo, Carla, mas o que são radicais livres? Os radicais livres são átomos ou moléculas orgânicas, né, com elétrons não pareados. Isso aí já parte mais para a questão de química, mas eu vou dar uma abordagem básica, né? Então, como eu falei, são átomos ou moléculas, né, própria do organismo, que
são constituídos por elétrons não pareados, ou seja, falta em sua estrutura química um elétron. Então, por esse motivo, os radicais livres vão atacar outras moléculas para roubar elétrons e assim se tornarem estáveis. Então, essas moléculas atacadas se tornam radicais livres e irão tentar o mesmo com outras moléculas. E aí, o que é que vai acontecer? Isso aí vai estabelecer uma reação em cadeia, que pode causar vários danos ao organismo. Então, os radicais livres, eles surgem de forma natural no corpo. Isso quando respiramos, quando metabolizamos os alimentos, quando fazemos os exercícios físicos, né? E aí, por sua vez, o organismo ele vai produzir enzimas que vão neutralizar os efeitos prejudiciais dos radicais livres, que são exatamente as antioxidantes. Essas enzimas são antioxidantes, ou seja, elas vão aí tentar minimizar essa oxidação do organismo. Só que existem determinados fatores que potenciam uma produção excessiva de radicais livres, que é a poluição, tá? Que é o tabaco, que é o álcool. Então, quando há um excesso de radicais livres, os antioxidantes, que é natural do organismo, não consegue por si só neutralizá-los. E aí as células elas vão sendo afetadas. Daí existe uma necessidade de uma ingestão mais eficaz de antioxidantes, que é proveniente de uma alimentação saudável. E o suco de uva é um desses alimentos, né, que é bastante constituído por antioxidante, que vai ajudar aí nesse processo de minimizar a oxidação do organismo. Fora isso, a doutora Mariana, a nutricionista Mariana Correia Gonçalves, ela alega que houve aí uma melhora significativa na circulação, tiveram aí redução do cansaço, né, os atletas, e eles melhoraram bastante mesmo, segundo relatos deles mesmos. E aí o Globo Repórter perguntou a ela se com quanto tempo de ingestão, em quantos dias foi nítida essa memória. E aí ela respondeu que 20 dias, né, a nutricionista Mariana Correia Gonçalves, ela alegou que em 20 dias de uma ingestão diária de suco de uva já foi aí nítida essa melhora com relação a esses fatores. E para quem está mais para o outro grupo, né, e não faz exercício, quanto os triatletas, que no caso estamos tratando dos senhores e senhoras que são tanto quanto sedentários, aí partimos então para os pesquisadores do Centro Universitário de Porto Alegre, tá? E aí o que é que acontece? A biomédica que acompanhou esse processo em Porto Alegre, ela afirmou que os idosos que tomaram suco de uva durante 30 dias reduziram o peso, tá? Além de reduzir o peso, né, houve aí uma redução no caso da circunferência abdominal, né? Ou seja, eles reduziram o índice de massa corpórea, que é o IMC, né? É o padrão pelo qual você pode ver os seus níveis de gordura e peso. Então, aí foi notado uma diminuição nesse índice, certo? Reduziram o colesterol total e reduziram também o colesterol ruim. Então, a biomédica chamada Caroline Dani, ela alegou que além desses benefícios todos que foi nítido, né, por meio da ingestão do suco de uva, ela afirmou que não houve alterações com relação aos níveis de glicose, como também com relação aos níveis de triglicerídeos, que aí estamos falando da gordura presente no sangue, né? E nem foi preciso fazer dieta.
os senhores e as senhoras apenas incluíram no cardápio 2 copos de suco de 200 ml, né, cada durante um mês. E aí ela afirmou, Caroline Dani, biomédica, afirmou que o suco de uva aumentou o metabolismo, né? Aumentou o metabolismo e como houve esse aumento no trabalho do metabolismo, reduziu então a absorção de gordura. Tá? Então, por diminuir a absorção de gordura, ele diminuiu os níveis de colesterol. E aí, o suco de uva estimulou também, segundo ela, a questão da saciedade. Ou seja, eles passaram a sentir menos fome, certo? E aí passaram a ter, consequentemente, uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada. Tá? Então, além de perder a barriga e melhorar as taxas do exame de sangue, os dados ainda apontaram efeitos que foram benéficos para a memória, né? Então, tem estudos que foram demonstrados aí por ressonância magnética, por exemplo, que 30 dias de ingestão de suco de uva houve aí uma melhora significativa na ativação cerebral em diferentes regiões do cérebro. Ou seja, houve aí uma melhora significativa relacionada à memória desses indivíduos, certo? Então, os polifenóis, né, que são substâncias antioxidantes presentes na uva, né? Esses polifenóis, eles têm a função no nosso organismo de proteger o nosso sistema nervoso central dos danos que são provocados justamente pelos radicais livres. Então, parte da perda da memória está vinculada a essa questão dos radicais livres. Então, isso foi dito por Caroline Dani. Então, como os polifenóis que está presente na uva é uma substância antioxidante e protege o sistema nervoso central dos danos provocados pelos radicais livres, então houve aí uma melhora significativa tratando-se da memória a partir do momento que esses senhores e senhoras começaram a ingerir o suco de uva. Então, os polifenóis da uva, segundo estudos, né, eles bloqueiam os radicais livres e esses radicais, eles são responsáveis, segundo estudos, por 4 em cada 5 rugas que aparecem, tá? Então, gente, está aí um detalhe importante também, dito pelos nutricionistas. Quando falamos de suco de uva, falamos do suco de uva o mais integral possível, tá? Estamos tratando daquela uva que é a chamada uva Isabel, que é uma uva pequena e bem roxinha, a mais roxa que tem, certo? E o suco, estamos nos referindo ao suco da forma mais natural possível. Quanto menos desprovido de açúcar, certo, e água, melhor, mais benéfico será para o organismo. Então, eu finalizo aqui mais um vídeo tratando desse assunto, né? Tratando-se de coisas que são propícias à vida. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me adicionar no Facebook, o link vai estar aqui embaixo no comentário do vídeo. Podem me adicionar, trocar uma ideia, vocês podem dar sugestões de assuntos a ser abordado aqui no canal, ou então podem entrar em contato comigo também através do meu e-mail. O mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.